Graça e paz, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós estamos iniciando hoje a lição 4. Na semana 4, nós estamos na lição 4. O tema da lição é Quem é Jesus? Nós vamos orar nesse momento. Pai, bendito, eterno, misericordioso e todo-poderoso, nós queremos te clamar para que por meio dessa lição, os meus alunos, os meus irmãos, possam se achegar mais a Ti. Possam, Pai, conhecer mais de Ti. E conhecendo mais de Ti, que a vida deles seja transformada e que por meio da vida deles o Evangelho seja levado a outras pessoas e transforme a vida de outras pessoas. Nesse momento eu peço que o Senhor haja na minha vida e haja no coração e na vida de cada pessoa que irá assistir essa aula. No nome santo de Jesus, nós te clamamos e te agradecemos. Quem é Jesus? É o tema da lição 4. Meu nome é Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. A lição 4 corresponde à lição 3 da revista Discipulando, ciclo 1 da CPAD. Aí eu quero pedir um favor. Por favor, esqueçam as perguntas que tem no final da revista impressa. Se você mandar a cópia das perguntas do final da revista impressa, eu não vou aceitar para marcar a sua presença. O que equivale são os marcadores que eu cito na aula. Amém? Porque se você copiou os marcadores e você respondeu aos marcadores, eu vou entender que você assistiu ao vídeo da aula. Se você tiver dúvidas, pergunte no Zap. Eu vou responder com toda certeza. A presença, novamente, a presença só é contada com a resposta aos marcadores que você envia pelo meu WhatsApp. Ou pode me entregar pessoalmente. E eu quero ver o plano de leitura sistemática do Novo Testamento. A leitura que vocês estão fazendo. Amém? Muito bem. Então, nós vamos iniciar agora a lição 4. Aí lá na revista é a lição 3. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Introdução. O pecado do homem, no capítulo 3 de Gênesis, trouxe para a humanidade terríveis consequências. A promessa divina de um redentor, por meio do descendente da mulher, sempre foi esperada e almejada pelos servos que se mantiveram fiéis ao Senhor. O fracasso de Israel em representar o reino de Deus e a consequente deportação para o exílio provocou em toda a nação o anseio pelo libertador, que eles chamavam de Messias, o ungido, que em grego corresponde à palavra Cristo. De Adão até João Batista, o povo está em expectativa pela vinda deste Messias ou Cristo. Hoje nós vamos apresentá-lo segundo as Escrituras nos revelam. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Quem é Jesus? Como as Escrituras apresentam Jesus Cristo? Jesus é apresentado como o Filho do Homem. Jesus é apresentado como o Filho de Deus. E Jesus é apresentado como Jesus de Nazaré. Durante essa aula, nós veremos o significado de cada expressão dessa. O que é que significa Jesus ser chamado de o Filho do Homem? O Filho de Deus
e Jesus de Nazaré. O texto bíblico base se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Está escrito assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho não é de Marcos. O evangelho é de Jesus Cristo, mas foi escrito conforme Marcos. Aí Marcos diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por eles no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Amém. Primeiro marcador. Eu quero que vocês leiam o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, e o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, 2 e 3. Quando chegar no final da lição, vocês vão entender por quê. Mas por enquanto é isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1 e 2, leitura. E Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, 2, 3. Então esse é o primeiro marcador. Amém? Irmão, como é que você vai ver, saber se eu li? Aí é a sua consciência. Para você entender essa aula de hoje, se você ler esses 5 capítulos, você vai entender muito bem. A primeira descrição de Jesus, Jesus como Filho do Homem. Primeiro subtópico é a primeira profecia acerca do libertador. O libertador, Jesus Cristo, ele foi citado pela primeira vez na Bíblia no proto-evangelho, que é o primeiro evangelho. Quando é que o evangelho foi proclamado pela primeira vez na palavra de Deus? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós falamos isso na primeira aula. Está escrito dessa maneira: eu, Deus, porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre a tua descendência, da serpente, e o seu descendente, da mulher. Este te ferirá a cabeça no juízo final, e tu lhe ferirás o calcanhar na morte na cruz. No descortinar da história, a palavra de Deus revela as identidades. Quem é cada personagem aqui nessa profecia? E onde Jesus é proclamado, onde ele é revelado nessa profecia. Primeiro personagem que nós vamos explicar diz a respeito da serpente e seus descendentes. Quem é a serpente? Lá no capítulo 3 não diz que a serpente, quem a serpente é. A identidade da serpente, ela vai ser revelada no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Quando diz: e foi expulso o grande dragão. Mas quem é esse grande dragão? A antiga serpente.
João diz mais, que se chama Diabo e Satanás. Então João diz que aquela serpente que tentou, que seduziu a Eva e o Adão no jardim do Éden, o nome dela é Diabo e Satanás. João continua: o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse versículo mostra que Satanás, o diabo, a serpente do jardim do Éden, ela tem os seus descendentes espirituais, que foram os anjos que se rebelaram contra Deus. Os seus anjos, no versículo 9. O descendente terreno da serpente, quem são? São todos os rebeldes contra Deus. Jesus fala dele no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 29 e 33. Quando diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Aí no versículo 33, Jesus diz quem são os escribas e os fariseus. Ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nessa passagem, Jesus revela a parte terrena do descendente da serpente, que são, aqui ele fala especificamente dos escribas e fariseus, mas também nós podemos incluir todos os rebeldes contra Deus. Quem é a mulher de Gênesis 3,15? É Eva. Porque de Eva viria o seu descendente, o seu filho. Em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então nós já identificamos a serpente, que é Satanás, o diabo, que ele tem descendentes no mundo espiritual, que são os anjos caídos, que ele tem descendentes aqui na terra, que são os que se rebelam contra Deus. Identificamos quem é a mulher, que é Eva. Identificamos quem é o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. E, por conseguinte, todos aqueles que confessam o seu nome. E agora nós vamos ver as duas particularidades finais da profecia. Quando Deus disse: este te ferirá a cabeça. Deus estava dizendo que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. E quando vai acontecer isso? No juízo final. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus proclamou a vitória do descendente da mulher sobre a serpente no juízo final. E a outra expressão, e tu lhe ferirás o calcanhar, aconteceu com a morte de Jesus na cruz. Está escrito em Atos capítulo 2, versículos 22 e 23, quando diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, aí fala, pelo determinado desígnio, ou seja, plano,
e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, quando Jesus morre na cruz, a serpente feriu o calcanhar de Jesus. Terminando esse tópico, em Gênesis 3,15, Deus, que é bondoso e misericordioso, sabendo que a humanidade seria escrava de seus próprios desejos egoístas, revelou que o descendente da mulher, Jesus Cristo, triunfaria sobre o pecado, a morte e o diabo. Amém? Glória a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 15 ao 18, Moisés, aqui a nação de Israel já estava estabelecida, eles já estavam para entrar na terra da promessa. Antes de morrer, Moisés dá uma profecia a respeito do libertador. É a segunda profecia. A primeira se encontra em Gênesis 3,15 e a segunda em Deuteronômio 18, do 15 a 18. Moisés falou assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essa profecia, essa segunda profecia de Moisés a respeito do libertador, no Novo Testamento, esta profecia cumpre-se em Jesus Cristo. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Aí Filipe diz: quem é esse alguém que Moisés profetizou na lei? Jesus o Nazareno, filho de José. Jesus é o prometido descendente da mulher. Isso está em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. É o profeta que Deus levantaria no meio dos filhos de Israel. E Jesus também é descrito na Bíblia como o último Adão. O filho do homem ou o último Adão. Nós vimos que Jesus foi profetizado em Gênesis 3,15 e Jesus foi profetizado em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Mas, na palavra de Deus, a expressão filho do homem, ela é associada a Jesus Cristo. Nós vamos entender o que é que significa isso. Quando a palavra de Deus ela usa a expressão filho do homem, ela revela a humanidade de uma pessoa, que ela não tem superpoderes. No Antigo Testamento, Daniel e Ezequiel foram chamados por Deus desta maneira, mas nunca se nomearam como tal. Por exemplo, em Daniel 8,17 está escrito: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Já nos evangelhos, a expressão filho do homem é abundante.
ela refere-se a Jesus, o enviado especial de Deus. Quando essa expressão ela é associada a Jesus, ela revela a humanidade de Jesus, a fim de que ele possa ser ouvido. Quando Jesus fala de si mesmo, ele se identifica como filho do homem. Por quê? Muitas pessoas tinham se passado por Messias e Jesus Cristo quis se diferenciar delas. Somente em poucas ocasiões ele se identifica como Messias e ainda pede que a sua identidade seja guardada em segredo até sua morte. Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Amém? Então, nos evangelhos, em várias ocasiões, nós vamos encontrar essa expressão filho do homem sendo associada a Cristo e fala da humanidade. Diz que Jesus é homem, que ele é humano, que ele se tornou como nós. E ele preferiu essa expressão ao invés dele falar de si mesmo como sendo o Messias ou Cristo, porque ele não queria ser confundido com as outras pessoas que se diziam Messias e tinham vindo antes dele. A última expressão que revela a humanidade de Jesus Cristo é a expressão último Adão e é associada a Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 47, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, o formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. O que é que significa essa expressão último Adão? O último Adão é aquele que tem o poder e a legitimidade de representar a nova humanidade, Jesus Cristo. Em Jesus, Deus está fazendo uma nova humanidade. Assim como a primeira humanidade teve o primeiro Adão, que foi o legítimo representante da humanidade no jardim do Éden, a nova criação de Deus, a nova humanidade, tem o último Adão, que é Jesus Cristo, porque ele tem o poder e a legitimidade para nos representar. Qual é a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão? Os dois Adão, o primeiro Adão e o último Adão, têm natureza humana. Assim como Adão era humano, Jesus Cristo também tem natureza humana. Só que o primeiro sucumbiu à tentação. O último, embora tenha sido tentado, não pecou. Assim, ele se distingue do primeiro Adão e pode nos ajudar. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 14 ao 16. Pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o escritor diz qual é a consequência. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ao ser descrito como Filho do Homem, Jesus revela a sua humanidade. Mas ele também é descrito como Filho de Deus. Nós iremos falar agora sobre a pré-encarnação do Filho de Deus. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é que significa encarnação? Tornar-se carne. Corresponde ao período desde a concepção de Cristo no ventre de Maria até a sua morte na cruz. Então Jesus encarnou, se tornou carne, viveu entre nós. E os evangelhos e os apóstolos e os discípulos testemunharam isso. Mas o que é a pré-encarnação? Pré-encarnação quer dizer que Jesus tinha uma existência antes da encarnação. Antes dele viver aqui na Terra, os seus 33 anos, ele tinha uma vida anterior. Era uma pré-encarnação, antes da encarnação. E isso está descrito no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Nesse Evangelho, nos versículos que nós lemos, João declara: o Verbo, que é Jesus Cristo, estava com Deus no princípio. Esse Verbo era Deus e por meio dele todas as coisas foram feitas. Isto é, o Verbo é criador e só quem pode criar é Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, ele descreve um momento que Jesus encarnou. Quando ele diz assim, ó, e o Verbo se fez carne, ou seja, encarnou. Aí João diz habitou. No grego, habitar significa tabernaculou. Ou seja, Jesus fez a sua tenda no meio da humanidade. João diz assim, entre nós. Aí João diz que ele era cheio de graça e de verdade. Aí ele, como testemunha, ele diz, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Amém? Então João presenciou Jesus encarnado. E João teve a revelação da parte de Deus, ao escrever o Evangelho, que esse Jesus, ele teve uma vida anterior à vida aqui na Terra. Ponto 2.2, nós vamos falar da encarnação, o nascimento do Filho de Deus. Como é que foi o nascimento do Filho de Deus? Jesus Cristo, Filho de Deus, nasce de maneira simples, humilde. Os magos do Oriente que vieram visitar Jesus acreditavam que ele, como rei, estaria em um lugar pomposo. Por isso que eles vão procurá-lo em Jerusalém, a cidade do grande rei Davi. A notícia que eles deram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Alvoroçou os moradores da cidade e ao rei Herodes, que era um impostor, pois não era da descendência de Davi. Após serem avisados pelos mestres da lei que Jesus nasceria em Belém, eles foram visitá-los. Herodes, com medo de perder seu trono, manda matar os meninos de Belém menores de 2 anos. José, avisado por Deus em sonho, foge para o Egito e preserva a vida de Jesus. Resumindo,
esse tópico. Jesus teve uma vida antes de vir à Terra, que nós chamamos de pré-encarnação. Ele encarnou, isto é, tornou-se carne e viveu por volta de 33 anos. Mas a palavra de Deus descreve Jesus como sendo filho de Deus. O que é que significa isso? Nós vimos que a expressão filho do homem representa a humanidade de Jesus. E a expressão filho de Deus vai ser explicada agora. Em duas ocasiões, Jesus nos explicou o que significa ser filho de Deus. Está escrito em João, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 52 ao 59. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio, falando para Jesus. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Todos os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aí ele disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Nessa passagem, Jesus usou a mesma expressão eu sou do Antigo Testamento, que era atribuída ao Deus Pai. E isso foi o motivo dos judeus quererem apedrejá-lo. No Evangelho segundo João, no capítulo 5, versículos do 17 ao 18, está escrito que Jesus disse que trabalhava igual ao pai dele e ele declarou-se filho. Versículo 17, mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, agora veja isso aqui, ó, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus estava dizendo que ele era semelhante ou igual a Deus. E os judeus entenderam isso. Ao falar isso, Jesus indica que ele tinha uma dupla natureza. Uma divina, como filho do homem, uma humana, como filho do homem, e uma divina, como filho de Deus. Na natureza humana, Jesus identifica-se conosco. Na natureza divina, Jesus identifica-se com Deus. Isso é o que em teologia é chamado de união hipostática, ou seja, a união das naturezas divina e humana na pessoa única de Jesus Cristo. Assim, ele é o único, verdadeiro e exclusivo mediador entre nós e Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, está escrito: por isso mesmo,
Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna, da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Além de apresentar Jesus com sua dupla natureza, divina e humana, a palavra de Deus ainda o descreve associado a um personagem histórico. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós iremos ver que Jesus é descrito como filho do homem, o que revela a natureza humana, e como filho de Deus, o que revela a natureza divina. E também como Jesus de Nazaré. Esse Jesus que é humano e que é divino ao mesmo tempo, ele morou numa cidade, ele tem uma identificação com um determinado local. Por exemplo, quando você lê um livro de história, você não vai ver Jesus descrito como filho de Deus, nem como filho de homem, mas como Jesus de Nazaré. Aí, quem é Jesus de Nazaré? Jesus teve uma infância, uma adolescência e uma juventude. A Bíblia, a palavra de Deus, fala pouco. Ela fala o necessário sobre a infância, adolescência e juventude. E o que ela fala é suficiente para nós. Por quê? Não adianta a gente querer especular como muita gente faz. Porque, na verdade, o que vai valer, o que é mais importante para nós, não é a infância nem a juventude, e sim o ministério de Jesus. O ministério que ele desenvolve a partir dos 30 anos de idade. Mas em Lucas capítulo 2, no Evangelho segundo Lucas capítulo 2, versículos 22 e 24, diz que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então Jesus foi apresentado ao Senhor no templo em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus era judeu. Jesus, no versículo 23, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então Jesus, como judeu, como cumpridor de toda a lei, foi apresentado no templo de Jerusalém. Isso era por volta depois do primeiro mês. A visita dos magos. Magos, quando a Bíblia fala de magos, a palavra mais adequada para os nossos tempos é astrônomos, tá bom? Não é mago feiticeiro, são astrônomos. São pessoas que estudavam as estrelas. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então Jesus, por volta dos 2 anos de idade, foge com sua família por causa da ameaça de morte de Herodes. Ele foge para o Egito. Depois da fuga, o outro evento que vai ser relatado na infância e na adolescência de Jesus é a volta do Egito. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos do 19 ao 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe:
dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Eles iriam voltar. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém? Então Jesus foi apresentado no templo. Por volta dos 2 anos de idade, fugiu com a sua família para o Egito. Lá do Egito ele voltou, foi morar em Nazaré. E o último evento que fala da adolescência de Jesus está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 41 ao 52, quando diz: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpra estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Depois desse evento, que Jesus foi à Páscoa em Jerusalém aos 12 anos, a palavra de Deus vai dar um salto de 12 para 30 anos. O que foi que Jesus fez nesse período? Não está escrito. Mas nós acreditamos que ele teve uma vida normal, como primogênito da sua casa. Ajudou no sustento da sua casa junto com seu pai. Amém? 3.2, Jesus apresenta-se a João Batista. João Batizador, porque Batista não é sobrenome, é um ofício. Significa João Batizador. Ele era sacerdote da ordem de Levi. E foi ele quem apresentou Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Está escrito em Lucas capítulo 3, versículos do 21 ao 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho, amado. Em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Levi. Então Jesus apresenta-se a João Batista, que foi o precursor, foi ele quem abriu o caminho para a chegada de Jesus, o Messias, aos 30 anos de idade. Por quê? Porque aos 30 anos era a época que o sacerdote assumia os deveres dele no templo. Por que Jesus foi batizado por João se Jesus não tinha pecados?
Está escrito no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus se apresenta a João para ser batizado no Rio Jordão. E ele diz: nos convém cumprir toda justiça. Jesus se batiza e ele dá o exemplo para todos os seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Em Jesus chegou um novo tempo, uma nova sociedade. Deus estava em Cristo criando uma nova humanidade, a nova criação. Jesus é o primogênito na nova criação de Deus. João Batista, quando ele vai pregar, ele vai dizer isso. Ele diz assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Aí João diz assim, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi criado por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A partir do batismo, Jesus desenvolve seu ministério terreno e cumpre a sua missão. Em 3 anos, Jesus revolucionou Israel e o mundo inteiro. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 22 ao 24, ele resume o ministério de Jesus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, que todo mundo conhecia, o varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aleluia. E para concluir, Jesus Cristo é a plena revelação de Deus, o Pai. Ele é o Messias esperado pelos judeus. Na sua humanidade, identifica-se conosco. Na sua divindade, identifica-se com Deus. Ele é o Rei do reino de Deus e, por seu intermédio, o Pai está reconciliando todo o universo. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos do 17 ao 20, Paulo
diz: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Então, nós terminamos aqui a nossa explanação de quem é Jesus. Nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus é a plena revelação de Deus o Pai, que ele é o Messias esperado em todo o Antigo Testamento, que Jesus Cristo tem uma natureza humana. Na natureza humana perfeita, ele identifica-se conosco. Que Jesus tem uma natureza divina, que ele é Deus, identificando-se com Deus Pai. Que Jesus é o Rei do reino de Deus e que por intermédio da sua morte na cruz, o seu sacrifício, ele está reconciliando todo o universo. Então, o meu desejo, o meu objetivo, a minha oração é que o conhecimento de Jesus Cristo leve você a se reconciliar com Deus, em nome de Jesus. Para finalizar, eu coloquei aqui o marcador 2. O marcador 2 é assim: coloque em ordem a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou mandar essa página aqui para vocês, tá bom? Vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Então, na coluna 1 tem primeiro evento, anunciação e concepção no ventre de Maria. Aí eu ajudei vocês. Olha, a anunciação e concepção no ventre de Maria está aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Eu li aqui. Aqui em Lucas 1, 35, descreve a anunciação e a concepção no ventre de Maria. O segundo evento, José ia se divorciar de Maria. Você vai dizer para mim qual dessas passagens aqui na coluna 2, certo? Onde é que você vai colocar esse número 2? Tá? O terceiro evento, o anjo diz a José para desposar Maria. Você vai procurar aqui em todas essas passagens que eu pedi a você para ler, né? Mateus 1 e 2, Lucas 1, 2, 3. Você vai ver onde é que o anjo diz a José para desposar Maria. Quarto evento, casamento de José com Maria. Qual é o versículo que descreve o casamento de José com Maria? O quinto evento, o nascimento de Jesus. Qual o versículo aqui? Qual dessas caixinhas corresponde ao nascimento de Jesus? Sexto evento, a visita dos pastores. Qual desses versículos aqui corresponde à visita dos pastores? O sétimo, a circuncisão. O oitavo, a apresentação no templo. O 9, a visitação dos magos. O 10, a fuga para o Egito. O 11, o retorno para Nazaré. O 12, a visita ao templo aos 12 anos. O 13, a conversa com os doutores. E o 14, batismo com João. E o 15, o início do ministério. Você vê que os eventos na coluna 1 estão em ordem dos acontecimentos, estão em ordem cronológica. Só que aqui na coluna 2 estão embaralhados. Aí você vai colocar a ordem. Aí eu já ajudei, né? Colocando o primeiro evento. Em Lucas 1, 35, descreve a anunciação e concepção no ventre de Maria. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade e que Deus abençoe vocês nessa semana em nome de Jesus. Amém.